Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Está na hora da nossa entrevista ao vivo aqui no Band News Minas, primeira edição. A gente fala hoje do Instituto Nacional de Meteorologia, que emitiu ontem um alerta vermelho para uma onda de calor em 488 cidades mineiras, acarretando em tempo seco com clima similar ao de deserto. Segundo dados do INMET, as 7 cidades mais secas do Brasil de ontem são de Minas Gerais. Além disso, o município do Jequitinhonha apareceu entre as cidades com maior temperatura máxima do país. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Anete Santos Fernandes. Anete, muito bom dia, seja bem-vinda à Band News FM. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim, a gente te ouve bem. Nosso áudio está bom para você também? Sim, tá perfeito. Okay. Só que não apareceu o símbolo aqui, eu fiquei sem saber se você estava me ouvindo. Não. Pois é, menino, que maio atípico é esse, hein? Pois é, Anete, mais uma vez. Maio com cara de verão, outono com cara de verão. Exatamente. Mais uma vez a gente passando, né, por uma forte onda de calor. Ano passado a gente teve períodos, né, de temperaturas muito altas no país, justificadas pelo fenômeno El Niño. Eu queria que você começasse dizendo, né, o que pode causar dessa vez, nesse ano, essa forte onda de calor que a gente vai passar de novo. Então, a gente ainda pode atribuir essa anomalia, né, esse maio quente, ele é atípico, e a gente pode associar isso à atuação do El Niño ainda. Bloqueio atmosférico é quando você tem uma área de alta pressão em médios níveis da atmosfera. No caso, a gente está, nessa época do ano é normal a gente ter circulação de alta pressão, e é por isso que maio, nós começamos o período seco, tá? Então é normal não chover. O que está atípico esse ano? É essa área de alta pressão que se posicionou entre as regiões centro-oeste e sudeste no final do mês de abril, mantendo o tempo aberto, impedindo inclusive a formação de nuvens na faixa leste do estado. Né? Então, nessa época do ano é comum, justamente pela circulação de alta em superfície, ter um aporte de umidade de origem oceânica para o interior do continente. E isso favorece para que Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri, Zona da Mata tenha nuvens baixas e até tenha um chuvisco, chuva fraca de vez em quando. E o posicionamento desses centros de alta em médios níveis da atmosfera é como se eu tivesse um ventilador em cima, soprando para baixo, impedindo a formação de nuvens. Então, o estado inteiro com tempo estável, com predomínio de céu claro, e esse movimento do ar para baixo forma o que nós chamamos, em termos técnicos, né, de compressão adiabática, como se eu forçasse o ar, e ao forçar, eu provoco um aquecimento, né, em superfície. Então, essa é a razão da gente ter temperaturas muito acima da média. Qual que é a característica do nosso outono, do mês de maio? Friozinho pela manhã e temperaturas mais elevadas à tarde, mas não tão elevadas assim. Com o estabelecimento desse bloqueio e a persistência dele por já mais de 15 dias, a gente tem não só a temperatura alta à tarde, mas também altas pela manhã. Só nos últimos dias que a gente voltou a ter esse friozinho, né, característico do outono nas primeiras horas do dia. Mas mesmo assim, hoje, né, com o avanço da frente semi-estacionária, esse bloqueio ele afastou um pouquinho para o Oceano Atlântico, então ele permitiu o avanço da frente semi-estacionária. O sul de Minas teve um aporte de umidade, tanto que a temperatura aumentou um pouco. Ontem foi na casa de 8 graus, hoje subiu para quase 11 graus, e deve persistir nesse patamar de 10, 11 no sul do estado. Aqui na capital ontem foi 15 graus, hoje persistiu no patamar de 15 graus, isso deve se manter a mínima até amanhã, e na sexta-feira voltando a 16 graus. E a máxima, a gente deve ter um refresco hoje, um alívio de 2 graus em relação a ontem, que chegou a 31 graus, com esse afastamento do bloqueio, permitindo a entrada de ar um pouco mais frio, um pouco mais úmido. A tendência é que hoje a máxima chegue a 29, uma queda de 2 graus em relação a ontem. Amanhã, máxima em torno de 28 graus, mas esse bloqueio ele persiste. Então, ele volta para cima do continente, volta para cima das regiões centro-oeste e sudeste. Final de semana, temperaturas em elevação, termômetros variando entre 16 e 30 graus em Belo Horizonte. Anete, quem fala com você é Murilo, bom dia. Bom dia, Murilo. Você começou na sua entrevista falando desse maio atípico, né? Um maio com cara de verão, um outono com cara de verão, um maio fazendo temperaturas aí comuns para janeiro, fevereiro, enfim. Diante desse cenário, a gente pode esperar um inverno menos frio também, levando em consideração que os últimos meses, né, sempre tem batido o recorde, né? O abril mais quente dos últimos 100 anos, o fevereiro mais quente, a gente vem registrando essas temperaturas. A gente pode esperar um período de inverno, de frio menos intenso também nos próximos meses? Pensando em julho, agosto, enfim.
Olha, Murilo, é o seguinte, o El Niño está enfraquecendo, mas ele ainda atua, né? Então, a expectativa é que a gente tenha uma recorrência menor das massas de ar frio, conseguindo avançar sobre o estado de Minas Gerais. Então, isso já mostra um inverno mais quente que o normal, tá? Agora, o bloqueio se rompendo, a expectativa é que ele se encerre entre o final de maio e início de junho, então que a gente passe a ter um junho com características pelo menos típicas do final do outono e início do inverno, tá? Com essa variação ao longo do dia, mas não com temperaturas tão elevadas à tarde. Então, a gente volta a ter as características normais, mas com um avanço menor de frentes frias, poucos episódios frios, como nós tivemos ano passado também, poucos episódios frios, a tendência é que a gente tenha um inverno mais quente que o normal, tá? E qual que é a expectativa para o segundo semestre? A expectativa é que a gente tenha um período de neutralidade, sem ninhos e sem ninhas, e que ali nos meses de primavera a gente tenha a configuração de uma ninha. Isso aconteceu em 2023, a gente saiu de uma ninha, 2 meses de transição, começou um ninho, e a expectativa agora é que a gente saia de um ninho, 2 meses de transição e estabeleça uma ninha. Lembrando que esses fenômenos, né, como é um fenômeno de interação oceano-atmosfera, tem um tempo de resposta. Então, mesmo o El Niño enfraquecendo nos meses de outono e inverno, a gente ainda sente a atuação dele pelo menos até o início da primavera. E uma ninha se configurando durante a primavera, a gente só vai sentir os impactos dela lá para o início do ano que vem. Então, caso essa previsão de configuração da ninha persista, a gente vai sair de um período chuvoso muito fraco, de um ano muito seco, que foi 2023, um ano de 2024 também ainda deficiente em termos de chuva, para um ano muito chuvoso, pensando só aqui no nosso umbigo, né, só na região sudeste e centro-oeste, mais chuvoso em 2025. Mas isso é projeção, isso é expectativa, nada assim confirmado, apenas uma tendência. Mas sim, a gente pode esperar eu não digo mais o inverno ou outono mais quente de toda a história, mas mais quente que o normal, sim, é a expectativa que a gente tem para esse outono e inverno de 2024. Anete Fernandes, meteorologista do INMET. Anete, é um prazer, né, falar com você, te ouço sempre. Agora vamos falar sobre essa questão, né? É uma previsão, é um estudo, mas como está essa questão da tecnologia, né? Porque a gente está vendo aí situações como a do Rio Grande do Sul e tantas outras, né? Em quanto tempo a gente consegue prever, por exemplo, uma chuva intensa, né? Não necessariamente no Rio Grande do Sul, mas eu estou dizendo o seguinte, é possível a gente antecipar o uso da tecnologia, como está sendo feita, né, para auxiliar aí no trabalho de vocês meteorologistas? Olha, Luciana, desculpa. Quando a gente fala em previsão de tempo, a gente tem uma assertividade muito grande, tá? Então, assim, um episódio extremo a gente consegue prever, não diria com tanta antecedência, mas com uma semana de antecedência você consegue ver que o quadro vai ser caótico. Foi assim em 2020, tá? Aqui com aquelas chuvas de Belo Horizonte. Foi assim com aquelas chuvas na primavera de 2021, 2022, no norte de Minas, sul da Bahia, e foi assim com essa chuva no sul do país. Tá? Então, a gente consegue prever com uma antecedência razoável, tá? Quando se fala em questão de tempo, não tem como você prever com 15 dias, um mês de antecedência, então vai ser no máximo uma semana. E as situações de enfrentamento, pedindo licença para falar, né, pela Defesa Civil, embora não faça parte, mas desde aquele episódio de 2020, a Defesa Civil Nacional, coordenada pelo Senad, que tem à frente esse negócio de patente, eu me confundo, eu não sei se é Major ou Coronel Lucas, que foi da Defesa Civil de Belo Horizonte, teve ele fez um plano de enfrentamento à inundação que foi premiado na ONU e pouco depois disso ele assumiu a direção da Defesa Civil Nacional. Então, desde aquele episódio caótico para Belo Horizonte em 2020, o Senad, ele coordena uma força-tarefa para enfrentamento de eventos extremos, seja seca, frio, calor ou chuva. Tá? Então, no primeiro momento, junto às instituições de meteorologia, quais são? As oficiais, INMET, CEMADEM, INPE, para fazer uma analogia do panorama atmosférico e da projeção disso à frente. E à tarde, depois, é feita uma reunião com os outros setores para dar respaldo à população. Então, cidades, eu não vou saber todos os nomes, mas assim, cidades, saúde, orçamento mesmo. Então, existe toda uma movimentação do governo federal, independente de quem seja o presidente, tá? Lembrando que em 2020 nós tínhamos um presidente, agora nós temos outro presidente, e a ação da Defesa Civil foi a mesma em ambas as situações. Então, a questão catastrófica do Rio Grande do Sul, qual que é o problema?
Uma coisa é você evacuar uma cidade antes que uma catástrofe aconteça. Por exemplo, na iminência de um tornado, ou no Catarina, como foi em 2004, naquela época a gente não esperava que aquilo acontecesse, né? Mas se fosse hoje, daria para evacuar a cidade. Agora, numa proporção maior, como você vai evacuar todo um estado? Porque basicamente foi um estado inteiro. Então, em termos de previsão, a gente consegue fazer com uma antecipação grande. Uma semana, se você pensar em evento extremo de tempo, né? Tempo é diferente de clima, uma coisa rápida, algo que a mudança é muito grande. Em latitudes médias você tem uma margem um pouco maior, você consegue prever. Mas a questão é se preparar para agir na iminência de. Tá? Então, é algo que envolve uma interdisciplinaridade grande. Tá? Não é só a meteorologia, mas envolve outros setores da sociedade, e eu diria que o Brasil está bem encaminhado nesse sentido, considerando as atividades da Defesa Civil Nacional que eu venho acompanhando desde 2020 para cá. Nós conversamos... Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque às vezes eu falo demais, eu me perco na minha própria fala. Desculpa se eu fugi do assunto. Perfeito, excelente, Anete, excelente, muito obrigada. Nós conversamos aqui na Band News FM com a Anete Santos Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Falamos hoje sobre mais um alerta vermelho para uma onda de calor. São 488 cidades com possibilidade de tempo seco, clima similar ao de deserto, além das altas temperaturas. Anete, muito obrigado pela entrevista e até um próximo contato. Para mim é sempre um prazer, agradeço a oportunidade, forte abraço, até a próxima.